Vamos orar? As crianças estão já caminhando lá para a aula e a gente ora enquanto as crianças estão se encaminhando e a gente vai orar também para que Deus nos abençoe neste momento, ok? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de refletir na Tua Palavra, Senhor. Queremos te pedir de maneira muito especial a Tua bênção, pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, porque nós precisamos entender e compreender a Tua vontade, Senhor. Nós queremos não somente entender e compreender, mas nós queremos também colocar em prática aquilo que o Senhor diz que nós devemos fazer, ó Deus. Nós estamos dispostos nessa noite de pagar o preço por sermos discípulos de Cristo Jesus. Nós queremos também colocar as nossas crianças que terão um tempo de ensino, onde aprenderão do Teu Evangelho, Pai. Compreenderão, ó Deus, das riquezas e da graça de Cristo Jesus através da Tua Palavra. E que elas cresçam apaixonadas por Ti, Senhor. Que elas cresçam engajadas na missão que o Senhor nos confiou. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, hoje pela manhã nós começamos um tema delicado. Um tema delicado. E eu até falei que nós deveríamos mudar o tema da série neste momento, né? Ao invés de unindo todas as coisas, colocando todas as coisas no devido lugar. Porque a partir deste momento, né, em Efésios, Paulo está fazendo isso. Paulo está redefinindo conceitos que já estavam confusos. Perceba, não existe, como diz Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol. Não existe nada de novo. Porque Paulo, neste momento, já está colocando, há 2000 anos atrás, Paulo já está redefinindo e colocando coisas no lugar que já tinham saído. E isso é natural. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, corrompemos o meio ao qual nós estamos. Como diz as Sagradas Escrituras, nós nascemos no pecado. Eu sei, a filosofia corrente dos nossos dias, né? Ela diz que o homem é bom, inato ele é bom. Ele nasce bom e o meio o corrompe. Ou seja, o homem é produto do meio. A teologia bíblica ela vai dizer não, de maneira nenhuma. O homem é mau e corrompe o seu meio. O homem é mau e desvirtua o seu meio. E isso acontece por causa do pecado. Gênesis capítulo 3 criou uma marca tão distinta na sociedade, essa separação entre a boa vontade de Deus e os nossos desejos, criou-se um abismo quando o homem decidiu viver distante da presença de Deus. Foi uma decisão da humanidade. Agora, como vocês sabem, nós estamos estudando em sequência o texto de Efésios. E semana passada, eu comecei falando isso para vocês porque é importante, neste momento, a gente relembrar o que estudamos no domingo passado à noite. Domingo passado à noite nós falamos o seguinte: os relacionamentos maduros e saudáveis têm como fonte o Espírito Santo. Relacionamentos maduros e saudáveis têm como fonte o Espírito Santo. Por quê? Porque anteriormente nós trilhamos um caminho em andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria como o trilho, o caminho para o crescimento, para a maturidade cristã. E qual é o desenvolvimento dessa maturidade? É quando os nossos relacionamentos são pautados, moldados pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós olhamos para o capítulo 5 de Efésios 18 e 21 e tiramos 2 princípios. O primeiro princípio é: não fuja, nem crie atalhos. Em vez disso, seja cheio do Espírito. Porque algumas vezes nós fugimos, nós buscamos outras coisas, né? Tanto que Paulo vai dizer: não embriaguem-se com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E é claro, né? Paulo não está falando contra o vinho. Paulo está falando contra a embriaguez. A embriaguez é uma fuga da realidade.
É uma fuga da verdade. E quando você foge da realidade, você não cresce em maturidade. Talvez possa ser o vinho para alguns, para outros podem ser a tela do celular, do computador. A fuga da realidade, ela pode acontecer de diversas formas. E quando nós não lidamos com a verdade, com a realidade, nós não crescemos. Então a espiritualidade bíblica nos empurra para a maturidade. Se você diz para mim que deseja ser um discípulo de Jesus, mas não deseja crescer em maturidade, algo está errado em você. Porque se tornar maduro é uma consequência de você ser um discípulo de Cristo Jesus. Um outro princípio que nós vimos era esse: encha-se do Espírito e esvazie-se de si mesmo. E o texto que nós usamos para alicerçar esse princípio é o versículo 21 do capítulo 5, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui está o ponto central do capítulo 5. O ponto central do capítulo 5, aonde Paulo vai embasar toda e qualquer discussão que nós vamos ter para frente, é isso aqui. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, você se submeter a alguém é uma forma de você demonstrar amor por essa pessoa. Submetam-se. Coloquem-se à disposição de alguém, não porque você tem suas virtudes, não porque você é bom por si mesmo, mas por amor a Cristo. E pela manhã nós caminhamos dentro dessa perspectiva, do temor a Cristo. Dentro dessa perspectiva, nós caminhamos para a seguinte tese: submissão feminina não é chauvinismo, mas sim uma perspectiva criacionista. E nós lemos o texto de Efésios capítulo 5 a partir do verso de número 22, que diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 33b. A mulher trate o marido com todo respeito. Diante disso, eu trabalhei com vocês uma redefinição. Antes da gente entrar na submissão, eu trabalhei uma redefinição, que era essa. Qual era essa redefinição? Quando se trata de casamento, e especialmente de liderança, seja em qual esfera for, é importante lembrar que isso está profundamente enraizado na teologia da criação. E quando a gente fala de teologia da criação, nós estamos falando de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E quando nós falamos de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, nós precisamos interpretar não à luz dos nossos achismos, mas à luz daquele que interpreta todas as coisas de maneira perfeita. E quando nós estamos falando de relacionamento, e principalmente de relacionamento conjugal, nós vamos a Jesus. E Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, principalmente o capítulo 2, nós vamos ver Jesus interpretando ele em Mateus capítulo 19, versos de 4 a 6. Não vou retomar, também não sou louco de retomar tudo que nós discutimos pela manhã. No entanto, deixa eu dar a síntese do que nós falamos. Ao estabelecermos que o casamento é definido por Deus, também precisamos compreender que o casamento é uma aliança sob os olhos de Deus. Essa aliança entre um homem e uma mulher é mais do que um mero contrato. Na nossa cultura, o casamento é um mero contrato. Na espiritualidade bíblica, na visão cristã, no discípulo de Jesus, o casamento ela é uma aliança.
Ou seja, quando você vê o símbolo da aliança, você vê nele, na aliança, você não percebe o começo e o fim dela. Essa aliança entre um homem e uma mulher é mais do que um mero contrato. É uma promessa sagrada de amor e fidelidade. É como se estivessem dançando uma dança celestial, guiados pela graciosa mão da providência de Deus Pai. Essa é a ideia principal. Então, a imagem que nós devemos ter, construir no nosso coração sobre o casamento é essa. A imagem que devemos construir em nossa mente é que o marido do marido e da esposa, que possuem igual valor, perceba, igual valor, porque na economia da criação, ambos têm valores iguais. No entanto, porém, desempenham papéis distintos dentro do casamento. Imagine isso como uma dança lenta. Um lidera e o outro acompanha. Um dá o primeiro passo e o outro responde. Ambos são essenciais para que a dança se desenvolva. E quando ambos desempenham bem os seus papéis, é uma verdadeira obra-prima para se admirar. Quando você vê alguém dançando bem, você fala, uau, não é verdade? É algo que se admira. E se você percebe qualquer dança, né? Eu não sei vocês, mas uma vez eu tive a oportunidade de viajar à Argentina, né? E o tango é essa dança assim de condução, de ser conduzido, né? De permitir ser conduzido, né? E você percebe a beleza da dança nisso. A ideia principal é a gente perceber a mesma coisa dentro dos nossos relacionamentos e principalmente do casamento. Então, meus irmãos, o casamento é uma dança, aonde os parceiros têm papéis diferentes. Não são papéis melhores ou piores. São simplesmente papéis diferentes. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque dentro da nossa cultura, principalmente com o advento da ideia do feminismo, o igualitarismo roubou a beleza da diversidade. Percebam, eles falam de diversidade, mas eles roubam a beleza da diversidade, porque a diversidade está em termos papéis diferentes, não é? Nem todo mundo, dentro de uma economia social, pode ter os mesmos papéis. Por exemplo, e Paulo vai usar em diversas vezes a figura, a analogia do corpo. Paulo vai dizer da organicidade do corpo de Cristo, a beleza do corpo, como máquina perfeita, como aquele que desempenha um trabalho perfeito. Cada área do corpo, do seu organismo, ele tem um papel. Então, se todos fossem coração, você não teria braço. Se todos fossem nariz, você não teria orelha. E é mais ou menos assim. Não são papéis melhores ou piores. Todos são importantes para a beleza daquilo que nós somos. No casamento é a mesma coisa. A diversidade de papéis, o igualitarismo do feminismo, roubou a beleza da diversidade dos papéis. Diante disso, eu gostaria de propor para vocês 2 princípios, na verdade 3. Vou ser presbiteriano hoje. 3 princípios para a gente olhar. Primeiro, a mulher sábia cultiva a admiração como uma atitude intencional. Primeiro, a mulher sábia cultiva a admiração como uma atitude intencional. Verso de número 33. Eu vou começar pelo mais fácil, vocês podem perceber, para a gente caminhar para o mais difícil, tá bom? Então eu vou começar pelo mais fácil. Primeiro, verso 33. A mulher trate o marido com todo o respeito. Quando nós olhamos esse texto,
nós percebemos que gramaticalmente Paulo apresenta dois mandamentos. Dois mandamentos. E esses dois mandamentos, né? O primeiro é a sujeição, a submissão que nós falamos, e o segundo está aqui, no verso de número 33. E nós precisamos olhar de perto, então, a palavra respeito. A palavra respeito, o termo respeito, o termo respeito pode ser melhor traduzido por temer. Deve ser entendido como um respeito reverente e intencional. Intencional. E não como um medo paralisante. Paulo, ao usar o verbo na voz média passiva, destaca que o sujeito da frase, o marido, é o receptor dessa admiração e respeito por parte da esposa. Perceba uma coisa interessante. Paulo, ele lança a mão de um verbo sobre temer, que muitas vezes é colocado nos termos militares, como aquele que é admirado, o herói que é admirado. Mas aqui, diferente dos outros termos, esse está na voz passiva. O que significa? Que a pessoa que está admirando, ela está admirando de maneira intencional. Intencional. Ou seja, você admira alguém sem mesmo a pessoa merecer talvez tal admiração. Por quê? Porque o receptor da admiração talvez não seja tão perfeito. E daí Paulo está dizendo, mulheres, vocês precisam admirar os vossos maridos. Mulheres, vocês precisam admirar os nossos maridos. Mulheres, vocês precisam olhar para os seus maridos com a ótica da admiração. E aqui está uma das coisas mais difíceis da vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos apegamos aos defeitos. Já parou para pensar? Que por mais que você faça para uma pessoa, muitas vezes você sempre está no saldo negativo. Parece que o cheque especial nosso emocional, os juros é muito maior que os juros do banco da vida real. Então você pode fazer 10, 20, 30 coisas, milhares de vezes boas para uma pessoa. Mas você pisou uma vez na bola, uma única vez. A pessoa é capaz de pegar 10 anos de caminhada, 20 anos de caminhada, 30 anos de caminhada, amassar, jogar fora e dizer, essa pessoa me feriu. E parece que os 10, 20, 30 anos, as milhares de coisas, as experiências, as histórias, as memórias não têm significado algum. Não tem significado algum, porque simplesmente a nossa capacidade de admirar as pessoas está ligada simplesmente ao momento do agora, e não à história, a toda uma história. A gente sempre olha para aquele momento específico. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, quando você está passando por um tempo de sofrimento, de deserto, qual é a sensação que você tem? De que nunca vai passar, aquilo nunca vai terminar. Como vocês sabem, eu já fui algumas vezes parar no hospital, já falei isso para vocês. E uma das vezes que eu fiz uma cirurgia, cardíaca. Séria, né? Um aneurisma na aorta superior. Negócio sério, né? Quase bati na trave, quase vi Jesus de perto. Sim. E após a cirurgia, você tem que ficar 24 horas sem tomar o quê? Água. Você sabe o que é você ficar 24 horas sem tomar água? Você não sabe, porque talvez você nunca ficou 24 horas sem tomar água. Mas quando alguém olha para você, porque eu acordei, feliz da vida, acordei vivo da cirurgia, né? Falei, tô vivo, né? Deu certo o negócio. Acordei. Depois daquele grog que você fica, o enfermeiro, né?
vem, fala assim, olha, seu Wellington, que bom que você está aqui, né? Eu falei, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? E ele falou assim, então, eu vou dar algumas recomendações, olha, você vai ficar quietinho aqui, tal, as próximas horas, e eu vou te falar uma coisa, talvez você não goste. Você vai ficar 24 horas agora sem tomar água. No máximo, a gente vai molhar uma gases e colocar nos seus lábios. Quando ele falou, eu pensei, 24 horas passa rápido. Gente, não passa rápido. 24 horas é uma eternidade. Eu não dormi aquele dia. Eu tentava enrolar o enfermeiro para ele me dar água. Eu tentei subornar o enfermeiro, juro para vocês. Eu tentei, falei, o que você quer para me dar um pouco de água? E eu pensava que aquele momento nunca iria o quê? Passar. Eram só 24 horas, mas na minha cabeça, na minha experiência, aquele momento nunca iria passar. Eu precisava desesperadamente do quê? De água. E quando você precisa desesperadamente de alguma coisa, você pensa que aquele momento nunca irá passar. Isso se aplica também nos nossos relacionamentos. Quando nós estamos em crise. Quando nós passamos por dificuldades. Quando as coisas não estão indo como nós desejamos que as coisas fossem. E ao invés de nós nos apegarmos àquilo que já foi bom, ou perceber que aquilo é um momento, aquilo é um tempo, e que as coisas vão mudar, e que Deus tem o poder de transformar o mal em bem, o nosso coração se apega ao quê? Aquele momento. Aquelas 24 horas para mim foram desesperadoras porque eu me apeguei aos momentos. Então eu contava as horas, e quando você começa a contar as horas não passam. Por exemplo, você já fez aquele exercício de prancha? Sabe como é que é? Prancha, você fica ali assim, inerte, reto. Você já fez esse exercício? Não faça esse exercício. Não faça. O Guilherme disse que ele já fez, mas há de se duvidar dessa experiência. Há de se duvidar dessa experiência. No entanto, se você faz, o cara pega assim, o seu treinador lá, o coach, ele pega e põe lá 1 minuto. E você fala assim para ele, ponha 2, porque 1 minuto é pouco. Meu amigo, em 30 segundos o seu corpo não aguenta. Você começa a tremer. Você começa a suar, minar água para tudo quanto é. Por quê? E você fica olhando aquele segundo passar, e aquele segundo miserável não passa. Não passa. Porque o seu coração está pegado ao quê? Àquele tempo. Àquele momento. Por que os nossos relacionamentos às vezes vão mal? Porque os nossos relacionamentos muitas vezes não prosperam. Porque nós nos apegamos a pequenos momentos em que as coisas não foram bem. Nós nos apegamos a esses momentos, nós abraçamos eles como se eles se fossem eternos. Porque quando você está na prancha, ou quando você está ali precisando de algo desesperadamente, como eu, na cama do hospital, você fala assim, meu Deus, eu preciso sair disso. E parece que o tempo não passa. O texto bíblico, o profeta Jeremias, ele vai dizer que você precisa se apegar ao quê? Àquilo que lhe dá o quê? Esperança. Paulo fala a mesma coisa aqui. Mulheres, vocês precisam respeitar os seus maridos. Respeitem, admirem eles. E isso aqui é uma atitude intencional. Assim como o profeta Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, diz, você precisa olhar para as coisas que te dão esperança. É intencional, você precisa trazer à memória. Perceba o que Jeremias diz. Jeremias diz, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. É uma atitude intencional do seu coração.
não é algo simplesmente que brota do nada, ou que é uma resposta àquilo que você recebeu da pessoa. Não. Parte de você. Parte de você. Mas eu queria dar um parênteses aqui. As mulheres, assim, semana que vem são os homens, tá? Então, fiquem tranquilas, porque semana que vem a gente vai falar com os homens. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que a mulher sábia edifica a sua casa. E perceba, o ato de edificar é o ato intencional da pessoa. É o ato intencional. Nada se edifica sozinho. Nada se constrói sozinho. Se você pôr uma pilha de tijolo e ficar olhando para aquela pilha de tijolo, você não tem uma casa. Você não constrói uma casa. O fato é que você precisa intencionalmente juntar as peças do quebra-cabeça. Se você pegar o quebra-cabeça e pôr em cima da mesa e ficar olhando para ele, esperando que ele se monte, ele não vai se montar. É um ato intencional. Então perceba a sabedoria de Provérbios. A mulher sábia, intencionalmente, ela edifica o seu lar. Do mesmo modo, com as mãos, com as próprias mãos, a insensata faz o quê? Derruba, destrói. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. É mais fácil edificar ou derrubar? Estamos numa obra aqui. Vou contar para vocês a minha experiência de obra. Você pode ver, eu saio daqui cheio de poeira todos os santos dias que eu venho para cá. É muito mais fácil derrubar. É muito mais fácil derrubar. É muito mais fácil a gente derrubar um lar do que edificar um lar. É interessante que Provérbios dá um valor tremendo para a mulher. Talvez Salomão sabia disso, né? Salomão sabia, não, ele tinha compreensão disso. Primeiro porque o Espírito Santo estava soprando nos ouvidos de Salomão, inspirando o coração dele a escrever essas palavras para nós hoje. Mas essa é a vivência. Uma mulher sábia pode levantar um homem, uma mulher insensata pode destruir um homem. Uma mulher sábia pode levantar um homem elogiando e admirando o homem. Mesmo que ele não seja tão bom, o homem começa a acreditar que ele é bom. Estou falando sério. Mesmo que ele não seja tão bom, se a mulher falar, você é bom, o cara vai acreditar que ele é bom, e ele pode até ficar bom. Por isso que Paulo está olhando para as mulheres de Efésios e está dizendo, respeitem os seus maridos. Provérbios, no texto mais clássico, ele vai dizer que a mulher que fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Interessante, quando ele fala de instrução aqui, a palavra no hebraico é Torá. A mulher que fala com sabedoria, ela não fala com sabedoria a partir do conhecimento secular que ela tem. A mulher que fala com sabedoria, ela fala a partir do conhecimento das Sagradas Escrituras, porque Torá, no Antigo Testamento, é a lei do Senhor. E aqui está o nosso desafio. Não somente das mulheres, mas de todo discípulo de Cristo Jesus. Nós precisamos ter a linguagem da sabedoria. Nós precisamos aprender a falar com sabedoria. E nós só aprendemos a falar com sabedoria se nós bebemos da fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque veja,
A cultura secular vai dizer o seguinte: se a pessoa te decepciona, a melhor coisa que você tem a fazer com essa pessoa é descartá-la. É descartá-la. Porque ela não lhe serve. No entanto, a cultura bíblica diz não. A espiritualidade bíblica diz não, você tem as possibilidades de reverter as coisas, de transformar o mal em bem, através da sabedoria bíblica. E como nós conquistamos essa sabedoria? Através das Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós deveríamos ler. Você quer se tornar uma pessoa romântica? Leia Cantares de Salomão. Você quer se tornar... Cantar a Bíblia tem romance, gente. A Bíblia tem romance. Não fica lendo aquele cara que escreveu cartas sei lá. Mas você leu Salomão. E lá no Salomão você tem romance. Eu sei que o romance do Salomão é um pouco diferente para a nossa época aqui, né? Que ele vai falar que as mulheres, né, a minha amada, né, tem os olhos como de pomba, né? Ou os cabelos dela são como as crinas, né, das éguas de Faraó. Você vai falar assim, mas isso aqui é romance? Mas você precisa entender o contexto. Você precisa entender que as crinas das éguas de Faraó eram muito bem cuidadas naquela época. E cabelo escovadinho, brilhoso, bonito. E quando ele faz essa comparação, ele está fazendo uma comparação para enaltecer a mulher. Enaltecer a mulher. Da mesma forma, acontece com a mulher, com a noiva, que enaltece o seu marido, o seu amado. Olha o que ela diz no Cantares capítulo 2, versos número 3. Como uma macieira entre as árvores da floresta, esse é o meu amado entre os jovens. Eu me assentarei à sua sombra, e com grande prazer o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha só que beleza. Há romance nas Sagradas Escrituras. E a gente precisa olhar para esses romances, encontrar essa sabedoria, aprender dela e beber dela. Um segundo princípio, que daí talvez seja o mais difícil, é esse. Submeter-se é uma das representações mais vivas do amor. Submeter-se é uma das representações mais vivas do amor. Veja que Paulo ele vai usar 2 vezes o verbo de maneira incisiva aqui. Mulheres, versículo 22, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O verbo sujeitar-se aqui, apesar de na versão em português aparecer 3 vezes, no grego, no original, ele aparece 2 vezes. 2 vezes. O tradutor ele faz uma opção, para melhor entendimento nosso, dar uma alongada no texto. Isso é normal quando a gente tem as traduções bíblicas, para que o texto faça sentido para a nossa cabeça. Mas, no entanto, no original, o texto tem 2 vezes o verbo sujeitar-se. E perceba o seguinte, o verbo sujeitar-se, ele está no presente. O que significa submeter-se de forma contínua. Mas não só no presente. Porém, no versículo, ele aparece na voz média, implicando em submeter-se voluntariamente. Então perceba, ele está no presente, que é um exercício contínuo. E no grego dá para você ir juntando as qualidades do verbo. Ok? Então ele não está simplesmente no presente, que é um exercício contínuo. Ele está na voz média, que dá a entender, então, que é uma submissão não imposta, mas o quê?
voluntária. Voluntária. E ele também está no imperativo. Com o imperativo, isso se torna uma ordem onde devemos domesticar o nosso coração contra a nossa natureza, implicando em respeito e admiração. A pergunta, então, é: por que contra a nossa natureza? Por que submeter-se? Por que Paulo, quando ele escreve Efésios, ele diz aos homens: homens, amem as suas esposas, mulheres, submetam-se. Não devia ser, talvez, na nossa cultura, o inverso? Por que Paulo faz isso? Porque Paulo está olhando teologicamente para as pessoas. Paulo está buscando Gênesis capítulo 3, verso 16. Olha o que diz o texto. Que é a sentença. É a sentença. O homem e a mulher fazem a opção de viverem desconectados de Deus. Depois da opção, quando eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passam a estar desconectados da vontade perfeita de Deus, e por estarem desconectados da vontade perfeita de Deus, eles são sentenciados. Existem sentença para o homem, perceba, é uma sentença, é um juízo de Deus. O primeiro juízo de Deus para a humanidade acontece aonde? Em Gênesis capítulo número 3. Então Deus está dando a sentença. Ao homem ele dá a sentença, à serpente ele dá a sentença, e à mulher, no verso de número 16, ele dá a sentença. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Você sabe que toda vez que eu leio esse texto, na tradução corrente, pode pegar NVI, Revista Atualizada, a nova tradução, qualquer uma das versões, eles vão dar a mesma sentença. No entanto, não parece ser uma sentença aqui. Não parece ser um juízo. Mas quando você olha no original, quando você vai no hebraico, você vai ver a partícula, né? Ou a preposição, melhor dizendo, ao, em hebraico, que pode ser traduzido por para, em direção a, para dentro de, perceba agora, contra. E geralmente, na maioria dos textos, a preposição ao, ela está no negativo. Uma das poucas vezes que os tradutores traduzem ela para o positivo, está aqui. Está aqui. Tanto que se você olhar a tradução da NVI, ele dá um asterisco nela, e eles colocam algumas opções. Que é a seguinte: o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Ou o seu desejo impelirá ao seu marido, e ele a dominará. Se você perguntar para mim qual é a melhor tradução, eu vou dizer para você, na minha concepção teológica, é contra. A sentença da mulher é: o seu desejo será contra o seu marido. No entanto, ele a dominará. Para mim, faz mais sentido quando eu olho a bagunça que nós vivemos do que qualquer outra coisa. O seu desejo, as suas vontades, as suas necessidades, muitas vezes serão contra o seu marido. Contra ele. E ele vai dominar você. O seu desejo, perceba, isso aqui explica muita coisa. Dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, das coisas que acontecem, a gente não entende o porquê. Porque muitas vezes, nós vemos relacionamentos abusivos conjugais, e a pessoa não consegue se libertar.
Parece que algo impele a pessoa ao quê? Àquele relacionamento abusivo. E o texto bíblico diz: e o seu desejo impelirá você em direção ao seu marido. E ele a dominará. Eu sei que isso aqui talvez não seja a mensagem de domingo à noite que você queria ouvir. No entanto, a gente precisa, lembra? A gente precisa lidar com a realidade das coisas. A palavra submeter-se gera muita discussão. O verso número 22 de Efésios, ele gera muita discussão e muitas brigas, até mesmo teológicas. Este não é o único lugar onde a submissão é mencionada também. A gente precisa lembrar disso. Existem outros textos, em outros contextos, sobre casamento, em que o texto é mencionado, ou que o verbo submeter-se é mencionado. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versos 18, 1 Pedro capítulo 3, verso 1, 1 Timóteo capítulo 2, versos 11 e 13, Tito capítulo 2, versos 4 e 5, e 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. No entanto, é importante notar que Paulo não diz, primeira coisa que você precisa perceber no texto de Efésios, que Paulo não diz que as esposas devem se submeter a todos os homens. Não é uma ordem geral. O marido é o líder da mulher. Não de todas as mulheres. Além disso, essa submissão, lembre-se, ela é voluntária. Ela é voluntária. É um relacionamento onde se sente e se expressa a felicidade. As esposas cristãs seguem livremente, de forma responsável, a liderança, e agora aqui é importantíssimo. Não é uma liderança egocêntrica ou uma liderança opressiva, mas é uma liderança que faz um espelhamento em Cristo Jesus. Ou seja, a liderança do marido, que deve ser seguida por essa esposa, ela deve ser no caráter e na forma de Cristo. Ou seja, ela é amorosa, fiel, não tirânica e constante. Deste modo, nós devemos rejeitar todas e qualquer caricaturas sobre este ensinamento. As Escrituras não está falando sobre algo parecido com escravidão, subserviência, ou uma cadeia de comando de cima para baixo. Não está falando disso. Onde há súditos e senhores, e onde não existe questionamento, conversa, diálogo, respeito. A imagem é de um homem, ou a imagem de um homem deitado no sofá, olhando para sua esposa e dizendo: traga-me, por favor, o pretzel. Não é isso. Alguém, quando a gente olha para esse texto, pode se perguntar: por que as mulheres são chamadas, convidadas a submeter-se aos seus maridos? A resposta é: porque a experiência da submissão é o amor. John Stott, ele coloca isso de maneira magistral, então me permita ler a definição de John Stott sobre o texto. Ele diz o seguinte: a submissão da esposa é apenas outro aspecto do amor. O que significa submeter-se? É entregar-se a alguém. O que significa amar? É entregar-se por alguém. Submeter-se é colocar a vontade do outro à frente da sua vontade. Amar é colocar as necessidades do outro à frente das suas. Em outro lugar, Paulo realmente menciona ambas as ações para as esposas, para que exortem as jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem controladas, puras, donas de casa, bondosas e submissas aos seus maridos. Perceba o que John Stott diz: submeter-se é colocar a vontade do outro
à frente da sua vontade, amar é colocar a necessidade do outro à frente das suas. Submeter-se é uma outra expressão de amar. Quem ama, submete-se. Qual é o maior exemplo de submissão que nós temos? Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usurpou, não quis o lugar de Deus. Perceberam? Mesmo sendo o próprio Deus encarnado, ele não usurpou, ele não quis o lugar de Deus, mas antes ele fez o quê? Ele se submeteu aos planos de Deus. E por que ele se submete aos planos do Pai? Porque ele ama o Pai de maneira extravagante. Submeter-se, dentro da perspectiva bíblica, é amar também. Por isso que o texto bíblico convida as mulheres a fazerem parte da mesma missão. Perceba, John Stott ele faz questão de sublinhar que é submissão. E se você é um pouco esperto, submissão é estar debaixo da mesma missão. Por isso que é importante, dentro de um casamento, as pessoas compartilharem os seus sonhos e os seus planos. E terem o quê? A mesma cosmovisão. A mesma fé. Por isso que dentro de casamentos por isso que é uma dança. Porque perceba, se em uma dança, um deseja ir para um lado e o outro para um outro lado, o que acontece? A dança simplesmente não acontece. Eles precisam estar debaixo da mesma missão. Da mesma missão. Compartilhar a mesma visão sobre as coisas. Por último, Paulo nos dá então uma imagem que deve nutrir a nossa esperança. Verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Senhor. Perceba o que o texto vai dizer. Ele vai dizer, ele coloca a ênfase, a força do texto aqui, como também Cristo é o cabeça da igreja. As esposas representam a igreja perante o mundo. E os maridos refletem o quê? A imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Cristo é o cabeça, como mencionado no capítulo 1, no verso 22. E vejamos como ele lidera, como Cristo lidera a igreja. Você olha para o capítulo 5 e você percebe no verso 25 que ele ama a igreja, que ele se entrega pela igreja, que ele santifica a igreja, que ele purifica a igreja, que ele se coloca à disposição para perdoar a igreja, que ele cuida dela em toda e qualquer situação. Essa é a liderança de Cristo. Essa ilustração, então, nos mostra o propósito fundamental do casamento. E o propósito fundamental do casamento é a glória de Cristo. Perceba, verso de 22, como ao Senhor. Verso de número 25, como Cristo amou a igreja. Verso de número 29, como Cristo cuida da igreja. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Meus irmãos, embora seja, eu sei, quando a gente fala de relacionamento, talvez você venha aqui e fale assim, olha, eu quero saber como eu vou resolver a minha questão de comunicação, de finanças, do passado, as minhas lembranças, os meus questionamentos, se eu devo ou não devo continuar. Mas eu quero dizer para você que o mais importante hoje é você se submeter ao senhorio de Cristo e perceber que Ele é o Senhor do seu casamento. E perceber uma coisa muito importante.
como também Cristo é o cabeça da igreja. Veja, e ele diz que é o seu corpo. A visão de liderança cristã não é apenas hierárquica, mas também orgânica. É o corpo. Pois, no corpo, cada um exerce o seu papel para o bem do próximo, não para o seu próprio bem. O meu papel enquanto marido, eu exerço para o bem da minha esposa. O papel dela, enquanto esposa, ela deve exercer para o meu bem. E junto nós exercemos os nossos papéis de marido e esposa para o bem dos nossos filhos. E não só disso, mas também para o bem da nossa comunidade. Da nossa comunidade. Então eu queria convidar você a 2 movimentos nessa noite. Primeiro, você tem cultivado intencionalmente, eu estou falando vocês mulheres, você tem cultivado intencionalmente a sua admiração por seu marido? Isso não significa ignorar os seus erros ou passar por cima de suas falhas. Porque lembra, o texto de Gênesis, na economia da criação, diz que você é uma auxiliadora idônea. E se você está vendo algum erro, alguma falha, algum problema que ele precisa melhorar, você precisa conversar com ele de maneira séria, olho no olho. No entanto, isso não te tira a responsabilidade de cultivar intencionalmente a admiração por ele, mas sim reconhecer as qualidades e os dons que Deus lhes concedeu. Ore para que ele cresça ainda mais em Cristo. Ao invés de você orar contra o seu marido, minha senhora, ore pelo seu marido. Tem gente que ora contra, né? Eu queria convidar você a orar por o seu marido, sabe? Por ele. Para de orar contra ele. Segundo, esposas, cultivem a submissão como uma disciplina espiritual para glorificar a Cristo. A esposa piedosa vê esse dever como parte do seu discipulado cristão. O motivo não é cumprir um papel social ou expectativa cultural. O motivo é por amor, o motivo é o amor por Cristo e o desejo de se assemelhar à sua imagem. Que tal todos nós fecharmos os nossos olhos e curvarmos as nossas cabeças, pensarmos no que ouvimos, refletirmos, acolhermos e compreendermos a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, ó Deus, e pela tua graça. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo grande sacrifício de Cristo Jesus e pela tua palavra. Tua palavra que nos reorienta, ó Deus, que transforma o nosso coração, que molda as nossas vidas, que nos torna mais e mais parecidos como Jesus. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor esteve presente no nosso meio, que o teu nome foi glorificado, ó Deus, que o teu Santo Espírito faça ecoar a tua palavra, que aquilo que nós aprendemos, ó Deus, não caia no esquecimento, que seja transformador nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção neste momento. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.